Olá, gente, mais uma aqui live surpresa sobre a história de Clara Nunes. Hoje ela completaria 78 anos, então tem várias lives fazendo homenagem a ela. E ela tem uma relação com o Império Serrano. Tem uma relação com o Império Serrano, com a Serrinha. Ela é uma portelense, porém aqui eu vou trazer o pessoal do Memorial. Eles já estão aqui, o Memorial Clara Nunes, para contar mais sobre essa história dela, essa relação dela com a minha escola de samba do coração, que é o Império Serrano, que eu sou rainha da escola, né? E um samba lindo, até botei no meu IGTV hoje, Serrinha. Oi, Oi, tudo tudo bem, bom? Quitéria? Tudo bem. Tudo ótimo, prazer. Seja Ah, bem-vindo. obrigado. Você, gente, ele faz parte. Me conta sobre essa história do Memorial da Clara Nunes. Como é que é o trabalho de vocês? Né, então, a gente, né, desde 2003, a Silvia, né, e eu, a partir de 2005, a gente faz um trabalho de conservação do acervo, né, da Clara. E em 2012, a gente inaugurou o memorial, né, e estamos aí na luta para manter o espaço aberto, né? Então, Nossa, que maravilha. a gente faz trabalho tanto de conservação do acervo, né, para que fica guardado na reserva técnica, mas também o trabalho de exposição. Ah, Clara Nunes para sempre. Eu tenho que agradecer a É, ela que me fez esse contato com é, vocês. E esse acervo dela, que vocês estão, lógico, com a discografia, livros, o que que completa esse memorial, que deve ter muita coisa. nossa, assim, é um acervo enorme. A gente já catalogou umas 10 mil peças, né, para você ter uma ideia. Então tem roupas, né, tanto as roupas de shows da Clara, quanto roupas né, mais do dia a dia, de apresentação em televisão e tudo. Ah, além dos adereços, da tiara de conchas, né, pulseiras, colares, é, objetos pessoais, né, documentos pessoais, correspondências, objetos da casa dela também. Então é um acervo, fotos, milhares de fotos. Então é um acervo Nossa, deve ser enorme, incrível. Porque enorme. ela é um ícone, além da música também, ela inovou muito em questão de figurino, moda. Né? Ela tinha dois, né, assim, no início dos anos 70, né, ela teve dois estilistas que faziam roupas para ela, né? Então, o Geraldo Sobreira, né, ali no início da década de 70, e o Reinaldo, mais no final, que faziam as roupas dos espetáculos dela. Então, tinha estilista próprio, né, para fazer suas roupas, seus figurinos, né? Ela Então, a gente tem... modificou a moda e até hoje as pessoas usam, também É, utilizam o estilo Clara Nunes, né? não, sim, sim, virou referência, né? Então, e me conta sobre a história dela, essa relação dela com a Serrinha, com o Império Serrano. Eu sou a rainha do Império Serrano da escola, né? E É, eu ouvi esse samba maravilhoso da Serrinha, que é uma homenagem, né? Que ela fez não. ao Império. É incrível, lindo. Não, não, o samba é, né, belíssimo, né? O samba, composição do Paulo César, né? Do esposo da Clara na época. A Clara, ela conheceu, na verdade, ela teve contato com a Serrinha, assim, no início da década de 70, né? Ela foi num bar que tinha lá na Serrinha, que chamava Cabelos Brancos, acho. Cabelos Brancos, um bar que toda segunda eles faziam, né, essas apresentações, as pessoas iam para lá na segunda-feira, né, artistas, enfim. E lá ela Ai, o foi, Milton Cunha entrou agora. A gente está contando a história da Clara Nunes e a relação dela com a Serrinha e o Império Serrano. né, e Maravilhoso, ela, Milton Cunha e da melodia. né, e ela foi lá, né, com o Adelson Alves e ficou conhecendo o mestre Darcy, né, nesse dia, nesse bar lá na Serrinha. E a partir dali ela frequentava sempre a Serrinha, né? Ela criou uma relação de amizade com as pessoas da Serrinha, né? Com a vovó Maria Joana, rezadeira lá da Serrinha, né? E com o mestre Darcy, que ela frequentava a casa da vovó Maria Joana sempre, né? Dia de semana estava lá, toda vez que não viajava, que não estava em shows, ela ia para a Serrinha. Então criou uma relação de amizade muito forte, né?
com a Serrinha, com as pessoas ali na Serrinha. Que E aí, maravilha! no E ela final... certamente jongou, ela deve ter jongado Ah, lá na Serrinha, né? Porque ir na não, casa da vovó Maria e não jongar não tem como. não, é até a capa do disco dela, né, de 80, o disco de 80 é justamente uma foto dela dançando jongo com a vovó Maria Joana, com o mestre Darcy, né? É o disco Gente, que Brasil incrível. Mestiço. Né? Eu acho que eu tô com ele aqui. E o Darcy esse percursor, esse pioneiro que fez com que o jongo pudesse ser jongado por outras pessoas, não só a comunidade negra, não só a Serrinha, e poder ir para teatro, porque o jongo era uma coisa só do negro, ele não podia fazer show, enfim. Ele que Não, fez isso para poder propagar a cultura do jongo levou o jongo para outros lugares, né? A para capa é outros até essa, ó. lugares, né? Aqui, não sei se dá pra ver. Linda. Tô Né? vendo a vovó Maria, É, né? A Vovó Gente, Maria, que né? A Clara, o maravilhoso. da Mestre Darcy, né? E tem a Deli aqui Aham. no fundo, que é a neta da Vovó Maria Joana, né? Gente, que E assim, acervo incrível. é, não, então assim, a gente tem, né, essa roupa, inclusive, que a Clara usa na capa do disco, tá lá no memorial também, tá guardada no acervo, né, esse vestido que ela utilizou, né, para fazer essa fotografia da capa do disco, né. E aí surgiu essa questão do disco lá na Serrinha. A composição Serrinha, você sabe Uhum. mais sobre essa história, de como fluiu essa composição? Então, na Que verdade, tem assim, a gente homenagem ao até Império não... Serrano. Que é a homenagem ao Império, né? Ela saiu no disco de 82, né? No disco Sim. Nação, que foi o último disco da Clara, na verdade. E ela abre o lado B do disco. Né? A gente não tem assim, muita informação de como foi a Surgiu. composição, né? Se é a pedido da Clara, mas assim, eu creio que como a Clara tinha uma proximidade muito, né, forte com a Serrinha, que isso deve ter sido uma encomenda dela para o Paulo César, que era esposo dela, né, e compunha músicas, né, para ela, assim. Como ele fez Portela na Avenida, né, que foi lançado um disco antes, um ano seguinte ele faz uma homenagem para Serrinha pro disco dela, que foi o último disco, na verdade, que ela gravou, né. Nossa, foi a despedida dela aí logo na Serrinha, né? Não, e tem um clipe também ótimo, né, que foi feito pro Fantástico, né, em Eu que postei ela hoje no é, IGTV. é, mas é E uma tem música. grandes nomes do Império Serrano, do samba. Tinha gente da Portela também no clipe. A Deli fala disso, né, na entrevista que a Silvia fez com ela para o pro projeto dela, né. A Silvia é uma das que coordena o trabalho do memorial, né, professora lá na Universidade de São João del Rei. Que a Deli fala disso, né, porque geralmente a gente associa a Clara à questão da Portela, né. É Mas verdade. a Deli fala, né, que ela tinha um amor pela Serrinha incrível, assim. E não só o amor que ela tinha pela Serrinha, pelas pessoas ali, que ela convivia diretamente, mas ela frequentava, né, durante a semana, estava na casa da vovó Maria Joana, fazia shows na quadra do Império Serrano, que a Deli conta, que ela fez vários shows lá. Então era uma relação muito próxima, né? Ela não... o fato de ser da portelense, né, ela tinha um carinho e um amor pelo Império Serrano, né, que era incrível, assim. É que acaba que o berço do samba é o jongo, né? Então, Portela, Império, tá tudo ali, é tudo É, família. Teve uma época de desavenças, né? Mas acaba que com o tempo essas coisas elas vão passando, né? Hoje em dia a gente somos mais irmãos do que outra coisa. até É, o pessoal está aqui falando, né, que a ideia era homenagear todas as escolas, e é mesmo que a Clara gravou também uma música falando da Mangueira no início da carreira, né, que ela chegou aí também, né, antes de começar a frequentar a Portela e tudo, ela chegou aí na Mangueira também, ela foi na Mangueira, né, mas acho que a Portela né, falou um pouco mais alto depois, né, mas falou mais alto. Na Serrinha é uma relação de, assim, do início dos anos 70 até a morte dela, ela tinha uma proximidade incrível com o pessoal da Serrinha, né.
E como a Deli falou, né, fazia vários shows lá no Império Serrano, na quadra da escola. Nossa, imagina, você tem essas imagens de shows dela na quadra do Império? Pois é, assim, a gente tem muita foto da Clara apresentando, mas muitas fotos a gente não consegue identificar o local, né? Porque como as pessoas que, né, quem identificava, assim, a gente às vezes não sabe, né? Tem que ter alguém próximo que vendo o lugar pode saber identificar, mas muita foto a gente não consegue saber exatamente onde é, né? Então a É gente teria que... verdade, só os É, antigos, né, para é, identificar. Porque mas... também às vezes fica até difícil saber quem é que estava com ela, né? Por causa Não, da isso aí imagem também. essa é a maior dificuldade, né, que a gente tem, às vezes, de identificar as pessoas, né? Porque quando a gente vai catalogar as fotos, a gente tem pessoas que a gente não conhece, né? Então, isso é muito difícil, às vezes. Mas a De gente vai repente até pesquisando, né? bom a gente entrar em contato. Depois eu te passo o contato da vice-presidente cultural do Império Serrano, que ela está fazendo todo esse movimento em relação à cultura, o resgate da história do Império. Ah, E de legal. repente, ela observando com os antigos, com o Jorge do Império, acaba achando os imperianos por ali. Ah, não mais E, e, acha. me, e me conta mais sobre a história da Clara. Origem de Clara Nunes. Não, então, a Clara nasceu, né, em 42, né, em 12 de agosto, né, era distrito do Cedro, né, hoje é a cidade de Caetanópolis, que emancipou depois, nos anos 50, né, e que era distrito de Paraupeba, né, da cidade de Paraupeba. Né. Então, ali né, era mais nova, de uma família de 7 irmãos, né, e né, ficou órfã muito cedo, né, o pai faleceu quando ela era bem nova, e logo depois, pouco tempo depois, a mãe também falece, e ela passa a ser criada pelos irmãos mais velhos, né, que era a dona Mariquita, né, a Maria Gonçalves, e o José, que são os irmãos mais velhos. E aí, né, ela sempre participava dessas, fazia parte da Cruzada Eucarística, cantava na escola, né, no teatro que tinha lá na cidade. Né, e depois começou a fazer, ia para Sete Lagoas, né, no período da adolescência, início da adolescência, cantava na rádio em Sete Lagoas, né, até que ela muda para Belo Horizonte no final dos anos 50. 50, 60, início de 60, ela muda para BH e lá ela é descoberta pelo Jadir Ambrósio, que é um compositor mineiro, enfim, compôs também o hino do Cruzeiro, né, Cruzeiro Esporte Clube, né, o time do Cruzeiro, e ele viu a Clara cantar nas barraquinhas, nas quermesses ali da igreja da Renascença, e começou a levá-la para as rádios, né. Então ela começou a cantar nas rádios, cantar no Clube do Cruzeiro, ela era crooner do Cruzeiro, né. Começou a cantar na noite, assim, em Belo Horizonte, né, participou de um concurso que foi importante para ela também, que foi o primeiro prêmio que ela ganhou, em 60, 61, que era um concurso que tinha no Brasil todo, que era a Voz de Ouro ABC. Era uma empresa de vitrola, né, essas empresas de vitrola, que fazia um concurso regional em cada estado, né, saiu vitorioso do concurso regional e depois tinha a final em São Paulo para escolher a voz nacional, né, a Voz de Ouro nacional. Então ela ganhou em Minas e foi para São Paulo participar do concurso. Em São Paulo ficou em terceiro lugar, né? E aí depois ela começa, ganha prêmios em Belo Horizonte como a melhor cantora do rádio em BH em 62. Depois ela, né, tem um programa de televisão também na TV Itacolomi, assina com a TV Itacolomi de Minas, né, passa a apresentar um programa que chamava Clara Nunes Apresenta, que ela recebia cantores do Rio de Janeiro e tal, né, e depois ela, em 65, né, quando ela assina um contrato com a Odeon, ela vai para o Rio de Janeiro e grava o primeiro disco, né, que é A Voz Entendi. Adorável de Clara Nunes. Mas esse disco é um disco de boleros, assim, né? Então, É ela outro começa estilo. cantando... É outro estilo, né? Porque a Odeon tinha a ideia de fazer da Clara o Altemar Dutra de saia, né? Quer dizer,
O Altemar vendia, Nossa, vendia disco, né? Vendia disco tentando cantando, visualizar isso. cantando boleros e ela seria a versão feminina do Altemar. Mas aí depois ela já começa, depois ela vai começar a flertar com o samba ali no Você Passa Acho Graça, né? Do Ataúfo Alves, né? O Ataúfo, em entrevista ela fala, né? Que o Ataúfo falava com ela que ela tinha uma voz tão boa para cantar samba, né? Por que que ela não ia para esse caminho? Né? E depois ela Ai, que começa, vai maravilha. Ele foi devagar ela praticamente vai. padrinho dela, né? Aí devagar ela Plantou a vai semente. Né? entrando no mundo do samba, assim, de outros gêneros também que ela canta, né? E aí depois a carreira dela, em 71, quando ela é produzida pela Deuson, ela de fato começa a gravar mais os compositores, né, que, como ele fala, né, os compositores dos morros cariocas, né, os compositores populares do Rio de Janeiro, então, e do Nordeste. Então aí a carreira dela começa de fato a ter uma mudança não só Acontecer. na audiovisual, né, uma mudança que e aí vira o que a gente, né, no final, o Clara Mestiça, né? Essa imagem que todo mundo lembra da Clara com os cabelos volumosos, nessas roupas brancas igual você pontuou, né? A tiara de conchas, É então maravilhoso. Ela começou a criar moda, né? Ela se tornou um personagem, realmente. Ela criou um personagem Clara Nunes, porque antes tinha essa questão do bolero e de repente ela foi se construindo, né? Com é, essa proximidade ao Rio de Janeiro, ao samba, ela teve uma identidade, ela se identificou. Isso é muito bacana, mas o processo dela, ela começou a ir em algumas escolas de samba antes para depois se fixar mais com a Portela. Mas o primeiro samba que ela compôs, que ela gravou, né, na que ela verdade. gravou, foi esse Você Passa Eu Acho Graça, né? De Você 68, passa. Que do lindo. Ataúfo Alves. Né, o disco de 68 tem. Esse é o que assim que vai estourar, né? Que é o do disco que dá nome ao disco. Esse é o primeiro samba, mas até mesmo no primeiro disco, você vê que ainda nesse disco de 68 ainda tem ainda uns arranjos mais pesados, né? Ainda não é aquele samba, né? Os De sambas não são raiz, né? você tem ainda uma parte de Entrou aqui instrumentos. o Machine, que é síndico da Sapucaí. Beijo, Ah, querido. Ele que comanda a Sapucaí. E, e aí ela fez esses sambas e depois começou a despontar, fazendo vários shows. Como é que me conta mais esse processo da discografia quando fez sucesso? E ela recebeu é, muitos prêmios também, né? Isso, ela, na verdade, assim, os primeiros discos da Clara, eles não tinham uma vendagem muito grande, né? Esse de bolero, depois ela grava esse Você Passa, Acho Graça e A Beleza que Canta, esses são discos que não tiveram uma vendagem tão significativa assim, né? Porque o terceiro disco, né, ainda traz também essas músicas mais românticas e tal. Em 71, que é o disco de 71, Clara Nunes, que ela já começa de fato que ela já está nesse circuito de ir frequentar o universo do samba, conhecer as escolas de samba junto com a Deuson e com outras pessoas, ele já tem mais esse lado, assim, a música Misticismo da África ao Brasil, igual o pessoal está lembrando aí, que é de compositores, né, de escolas de samba, e Baiana, né, que é do Baianinho, e outros compositores. E aí ela já começa a fazer mais sucesso. Né? Em 71 ela já começa a fazer mais sucesso. O estouro vem com o disco de 74 e 75, mas principalmente 75, que é o Claridade. Né? O Claridade, que aí ela vende enormemente e passa a ser a cantora que mais vende discos no Brasil, assim, porque naquela época, né, igual eu pontuei com os meninos ontem, né, tinha-se essa ideia que a mulher não vendia disco, né, que geralmente eram os cantores, os homens que tinham uma vendagem enorme, né, Roberto Carlos, É principalmente. exorbitante. E ela foi a É, primeira a rivalizar com ele nesse disco de 75, né, o Claridade, que tem a e, música... e, Pode E falar. ela tem uma importância absurda na música brasileira, porque ela foi uma mulher pioneira nesse sentido, né? Porque É, os cantores masculinos eram que estavam sempre em evidência. Isso, e aí ela não só, né, ela rompe com essa ideia de que mulher não conseguia atingir patamares de vendagem de discos,
e consequentemente abre portas para outras, né? Depois dela, outras cantoras Lógico. começaram a vender também, Bethânia em 78, Alcione também. Então, outras cantoras começaram também a vender muitos discos, ultrapassar as barreiras dos 500 mil, de 1 milhão de discos vendidos. Que naquela época a gente sabe que é bem, né, complicado, né? Fazer sucesso e não só fazer, mas também manter o sucesso. Hoje é muito mais fácil, né? As plataformas hoje estão muito mais fáceis para É divulgar muito os mais trabalhos, fácil. né? Para divulgar o E tem a trabalho. questão financeira também, mas naquela época não tinha muito isso. Era no tinha que É, ser realmente batalhar, né? talentoso, tinha que Correr atrás. batalhar e as pessoas tinham que gostar, realmente. Não, era muito mais difícil, né? Assim, lançar e divulgar, né? Ter esse trabalho E de conseguir exigência de entrar. ter a voz, né? É. É impressionante a história dela, porque eu lembrei agora da Dona Ivone Lara, né? Que ela foi a pioneira em tornar, né? Uma mulher como compositora, como cantora de samba. E aí vem a Clara Nunes também, enfim, como essas mulheres são guerreiras e são mulheres do samba que acabam que, por mais que a Clara não tenha nascido na Serrinha ou ali em Madureira, Uhum. acabou que Madureira fez com que ela construísse essa Clara Nunes de ser, acredito eu. Tem Não, alguma energia feminina ali. é, não, e assim, a Clara foi uma das também das primeiras a lançar uma música de sucesso da Dona Ivone, né? Que é a música Alvorecer, se eu não me engano, do disco de 74. Né? Ela lança o disco, a música da Dona Ivone, né? E também, como o pessoal está lembrando aqui, a Clara fez coro em LP da Dona Ivone. A Silvia está me lembrando aqui, né? Que fazia Olha que coro, porque incrível. tinha isso também, né? Um sempre fazia, ajudava o outro, né? E a Clara Eles eram muito fez parte. parceiros, né? Fez coro no LP da Dona Ivone. Né? Além de gravar também a Dona Ivone em 74 na música Alvorecer. Né? E que foi responsável pelo sucesso do disco também, né? Porque o disco de 74 ele já tem uma vendagem absurda. E depois, em 75, ela passa a ser a cantora que mais vendia discos na música popular brasileira. Né? E aí é mais uma relação com a Que incrível a Serrinha, né? história dessa mulher. É mais Né? uma relação. Tem vários. Deve ter, acho que do Roberto É do Ribeiro. Roberto Deve ter de outros Ribeiro. Né? compositores. O Roberto, ela participou do disco do Roberto também, né? Se eu não me engano, o disco que ele no nome do disco tem polvo, né? Tem o nome da polvo, na palavra polvo no disco. Eu não vou lembrar o nome do disco do Roberto Ribeiro, que ela canta uma música com Aham. ele, né? Eu vou lembrar o nome da música Que também. teve. Que incrível, gente. É que acaba que mistura. A Clara Nunes ela tem uma conexão muito forte com a Portela e com o Império. Ela ficou por ali em Madureira, né? Uhum, Bebeu de uhum. fontes e se É, construiu e se tornou esse ícone. E qual a importância, você resumindo, né, numa tentativa, da Clara Nunes para a cultura e para a música brasileira? Porque ela também tem uma questão de militância muito forte, né? O pessoal só lembrando, que o pessoal tá me lembrando que o nome do disco é Fala Meu Povo, o nome da música é Artifício, que ela gravou com o Roberto Ribeiro. Né? Pronto, por ajuda. É, né, é bom que o pessoal ajuda. Então, além, né, dessa questão da Clara romper essas barreiras, né, de vendagem de discos e abrir espaço para outras mulheres, né, não só do samba, mas né, enfim, da música popular brasileira, eu acho que assim, o trabalho da Clara ele tem permite pensar várias questões da cultura brasileira, né? Não só questões ligadas às religiões, né? Além da questão que a gente falou aqui das vendagens de discos, a Clara foi uma das mulheres que levou para os seus discos e shows a religiosidade dela afro-brasileira, né? Então ela levou para o palco os orixás, ela levou isso, né, não só para o palco, mas também para os seus discos, né, músicas que falam dos orixás, e contribuiu de fato para um menor assim, preconceito em relação às religiões de matriz africana, né, que naquele período, né, a gente sabe que até hoje a gente vê problemas na sociedade Sobre isso, brasileira né? sobre isso, né, de pessoas que
destroem Intolerantes, né? terreiros, intolerância religiosa, e ela levou para o palco, né, a sua religião, porque ela tinha, né, essa aproximação com o candomblé, com a Umbanda, né, através da vovó Maria Joana também, né, então ela cantou a sua fé, a sua religião, e consequentemente isso também acabou né, contribuindo para tirar determinados estereótipos dessas religiões. Então, a obra da Clara, ela permite pensar várias questões, né, questões políticas também, ela tem uma aproximação também com questões preconizadas pelo movimento negro, né, participou da Quilombo, né, do Grêmio Recreativo Escola de Samba, né, da Quilombo, do Candeia. Então, a própria música Nação, que a Silva faz uma análise fantástica também, permite pensar esses trânsitos culturais que a sociedade brasileira tem, né, que são presentes na sociedade brasileira. Então a obra dela, acho que é dos cantores, né, principalmente das mulheres, né, é fundamental para pensar a sociedade brasileira da década de 70 e 80, assim, início de 80. E pensar também as questões de hoje, né, que, como você pontuou, né, a gente tem ainda essa questão da intolerância religiosa, É verdade. e ela, né, coloca isso tudo na sua música, né. E ela, como cantora, como artista, foi a pioneira em demonstrar essa questão religiosa africana dela para as mídias, Assim, eu acho que porque, lógico, né, assim, tem até trabalhos que de ela pesquisadores, levantava muito a bandeira é, em relação a isso. isso, né? Eu acho que, assim, uma imagem, assim, tanto áudio e visual, né, porque não só a questão das gravações, mas a própria forma dela se vestir, né, de branco, geralmente, as roupas dela também remetem a esse universo religioso dela. É verdade. Eu acredito que ela foi a primeira. Outros cantores gravaram músicas que fazem referências às religiões brasileiras desde o início do século, isso está presente, né? Principalmente no Sim, samba, né? As músicas que é falam verdade. de orixás, enfim, isso sempre permeia a canção brasileira no século XX. Mas a Clara acho que foi a primeira que, de fato, isso saiu simplesmente da Mas canção naquela e passou. época, Pode falar. e naquela época, quando ela assumiu essa religiosidade dela nos palcos, nas roupas, na televisão, na mídia, ela sofreu algum tipo de resistência? Teve alguma questão problemática? Eu acho que não. Na verdade, isso acho que até ajudou muito para o sucesso que ela né, foi cada vez mais conseguindo, porque eu acho que as pessoas passaram a se identificar com essas músicas que ela cantava. Né? Então, quer dizer, não é à toa que o disco de 75, né, que é o que mais vende, tem a música que ela fala, né, Yansan Cadê Ogum, né, que abre o disco, é uma das músicas que abrem o disco, além de Guerreira, né, então são músicas que falam dela mesma, né, assim, Guerreira é uma, que alguém está pontuando aí, né, Guerreira é uma Guerreira é um música, símbolo de é, Clara Nunes, né? como diz a Silvia, que claro entendia seu canto como uma missão religiosa, quer dizer, né, à toa que ela falava isso, né, a música Minha Missão é justamente aborda essa questão. Então não é simplesmente cantar músicas que fazem referência aos orixás, né? Não é uma questão de marketing ou de porque vende, né? Então por se É vende eu da vou alma gravar, dela, não. né? Isso é uma vivência, né? Ela vivenciava a sua religião e essa vivência também foi para os palcos, né? Então ela, né, não há uma separação entre a vivência religiosa dela com o seu a sua missão, como ela pontuava, né, que era uma missão, o seu canto, né? Então, É, como a Silvia pontua nos seus trabalhos, né, a carreira da Clara era como se fosse um sacerdócio, né? A religião tá muito, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? tá muito presente. Que bom que ela não teve nenhum tipo de intolerância no sentido de atrapalhar a carreira ou rejeição, porque hoje em dia fica até difícil as pessoas assumirem muito, né? Hoje está bem complicado. E como é que foi a ditadura? Como é que foi o processo dela, da ditadura e a música? A Clara, ela teve acho que um único problema que ela teve assim com a ditadura, em relação à questão das canções que ela gravou, foi a música Apesar de Você do Chico. Né? Então ela
ela Sempre o foi Chico, né? chamada, né? Ela é sempre o Chico, né? Ela teve que prestar depoimentos, né, sobre essa música, né? Mas ela não foi, não, né, não sofreu nenhum problema em relação a isso, porque ela, né, fingiu de, como diz a irmã dela, fingiu de que era ali, digamos assim, boba, que estava cantando por um amor, então conseguiu, né, se recuperar. Essa, Assim, passar por essa, né? Lógico que depois ela teve que gravar um hino das Olimpíadas do Exército, né? Logo no mesmo ano, ela tem que gravar uma música que chama o Hino das Olimpíadas do Exército, que é uma música, venhamos, convenhamos, horrorosa nesse sentido. É uma música para as Olimpíadas do Exército que ia acontecer naquele ano, e ela, em Belo Horizonte, ela teve que gravar o hino, né? meu Deus. Porque, Foi né, forçada, né? acho que Praticamente. porque você tem, né? Grava a canção, apesar de você, né? Ela teve que prestar depoimento e gravou a Olimpíada do Exército. E no mesmo ano, se eu não Gente, me eu engano, imagino a Clara toda de branco, toda cantando a de Olimpíada do santo, Exército. cantando com o exército. Não. Que hilário. E depois ela também participou, né, do processo de eleição, assim, fazia shows no processo de abertura, não de abertura, mas no início dos anos 80 ali para eleição para os governadores, né? Então ela fez campanha pro Miguel Arraes, né? Ela fez comício, participou de comícios, né? Nesse processo que foi lento ali de talvez de uma abertura, né, política. Ela soube fazer um pouco a política, entrou, mas fazendo a militância do jeito dela, né, com a sabedoria. Como diz o pessoal do Império Serrano, não falo na malandragem, mas na sabedoria, porque o pessoal do Império Eu também tiveram algumas situações. eu acho que a obra já, né, assim, o discurso está na música, né, também. Às vezes, né, às vezes você não precisa falar abertamente, né, levantar a bandeira política de Bater de questionar e frente. tudo, mas às vezes a gravação de uma música já diz muito o que o artista pensa, né, sobre determinadas questões, né, questões É políticas, né, verdade. digamos assim. Nossa, como é importante essa questão política na história do Brasil e na história da música, né? É. A Luanda que falou que a Clara amava ficar com as crianças da Portela e ela é uma delas, a Ah, Luanda. que legal. Que bacana. É, ela tinha uma relação assim com as crianças mesmo, né? Até mesmo porque no disco de Esperança, a foto do disco é ela também se eu não me engano, no Morro da Providência, né? Com as crianças da comunidade subindo o morro, né? Então ela tirou as fotos, né, nessa comunidade com as crianças, né? Para a capa do disco dela, né? Então ela tinha uma relação assim com as crianças na Portela, em outros lugares, que era também incrível, né? A creche É até a mineira mais carioca que eu já conheci, porque ela é a mais favelada que a gente já viu, né? não, Mais favela do que ela não tem como. né? Sempre estava inserida no Incrível. meio, né? E a forma que ela conseguiu divulgar e propagar a cultura africana nas mídias todas, como ela conseguiu transformar isso numa arte aceitável, né? Porque não sei se talvez fosse um negro na posição dela, se tivesse essa abertura tão grande, também tem isso, né, naquela época. Não, e assim, eu acho Além que do talento dela, claro. e lógico que assim, a Clara, né, quando, por exemplo, ela uma das coisas também que ela, né, rompeu com isso também, porque quando ela começa em 71, que ela vai lançar esse disco, ela foi a primeira, assim, uma cantora que bateu o pé de ter os compositores não, os músicos dela, que é o Conjunto Nosso Samba, negros acompanhando-a, né? Então, lógico que teve esses problemas, né, assim, e ela nunca abriu mão eles participavam sempre junto, né? Então ela levou também o grupo Nosso Samba para todas as apresentações, eles acompanharam a carreira dela a vida inteira, mas nas entrevistas que a gente, né, que a Silvia fez, enfim,
Sempre é pontuado isso, né, de como tinha essa, digamos, um certo, vou dizer preconceito, né, de ela apresentar na televisão com Com os os músicos músicos negros. negros, e ela não, sempre bateu de frente né, e eles acompanharam a vida inteira, né, sempre Nossa, que até... importante isso. É porque na história da Carmen Miranda também tinha essa questão dos músicos, tinham que ser todos brancos, enfim. É, Não podia ser nenhum que pudesse batucar que fosse negro. E eu imagino a problemática que não era para Clara também, e ela conseguia bater de frente e ter os seus músicos ali. E foi importante, porque a TV começou a aceitar, né, a ter que engolir por causa da Clara Nunes. né. Não, e assim, além, né, disso, né, da questão do nosso samba, que tocava com ela, né, que acompanhava sempre, ela, né, também, além de se apresentar, né, imagina num musical, em pleno horário do Fantástico, ela cantando a música vestida né, de roupas lembrando Mãe de Santo, cheio de velas com os orixás, né, no palco, né, quer dizer, isso em um horário, né, nobre assim da televisão. Nobre, é É, verdade. Porque naquela época a sociedade era muito reprimida ainda, tinha aquela coisa do controle, né? A maioria, acredito eu, pela história, as coisas que eu fico lendo, que eram católicos. Essa questão do evangélico existia, mas era muito segmentado, não era o que tem hoje, de ser a maioria até. E, e a Clara estava ali, né? E foi aceita, no sentido que eu acredito que até pessoas que são de outras religiões escutavam Clara Nunes. Porque para ela vender é, tanto disco assim, não, e é engraçado, né, porque né, a gente observa, né, no acervo, a gente tem muita correspondência, né, principalmente do período da Clara, quando ela estava em coma, né, de pessoas de diversas religiões enviando correspondências para o hospital, com mensagens mesmo não só mensagens, mas também sugestões do que poderia ser feito, né, para que ela saísse do coma, mas de todas as religiões que você possa imaginar, que existem, que nossa, existem. Até mesmo assim, evangélicos, né, kardecistas, todas essas religiões que você possa imaginar que a gente poderia chamar como seitas, mas assim, algumas, né, mas de todas as religiões possíveis e imagináveis você tem correspondências enviadas para ela, né? E isso demonstra como que ela tinha, eu acho que também pelo respeito que ela tinha com as religiões, então acho que isso também contribui muito, né? caramba, que história, né? Ela é incrível, ela conseguiu abraçar todos, o Brasil inteiro, ela é a brasilidade, né? E me É, conta como é que foi, você estava falando do coma, me conta a história dela, porque ela estava no auge da carreira, enfim, como é que aconteceu tudo, vamos dizer assim, a então, parte ela, triste. né, ela depois, né, ela depois do carnaval, né, de 83, ela tinha que fazer uma cirurgia de varizes, né, e a irmã dela até, né, falava que não entendia por que ela ia fazer, porque ela não precisava, né, e ela falava que precisava porque ela sentia dores por conta de dançar muito no palco, né, então isso, ela precisava mesmo fazer a cirurgia de varizes. Só que aí ela faz a cirurgia, né, e acaba tendo um choque anafilático, né? E fica em coma durante um tempo considerável, né? E acaba falecendo no dia 2 de abril de 83, né? Assim, acho que isso demonstra, né, também, igual você pontuou, né, né, dessa relação dela não só com as outras religiões, mas com as outras pessoas, assim, como que ela era, assim, uma artista que as pessoas gostavam demais, né? Porque o hospital sempre cheio, os fãs, né? Não só os fãs, mas os amigos, cantores, né? Lá no hospital e principalmente depois, né? Quando ela morre, uh, o velório não seria na Portela, mas o povo levou para Portela, né? Então, assim,
ela foi A para, né? massa, né? E aí ela, né, teve que ir para Portela e aquela multidão, né, acompanhando o velório da Clara, né? Gente, eu Mas eu acho que, imagino. né, pegou, acho que o país, assim, por mais que estava em coma, né, acho que pegou, assim, o pessoal desprevenido, né? Acho que as pessoas não esperavam isso, né? Eu imagino o sofrimento da nação toda, porque ela era muito querida, né? Aquele sorriso contagiante. Eu era muito pequena, eu nasci em 80, mas eu fui criada muito com a minha avó cantando Clara Nunes, quase o dia Ah, inteiro em casa, ela e minha mãe, aquela coisa. E eu amava, aí meus cabelos muito cacheados, eu botava aquele cabelo bem pra cima. né, ainda mais ali na Serrinha, né? Ainda mais né, na Serrinha, né? Então, ela tinha essa proximidade lá na Serrinha, então até hoje, né, assim, a gente, né, conversou com a Deli da Serrinha, o pessoal do Jongo, a gente, né, já teve a oportunidade de conversar com eles, né, com o pessoal do Jongo da Serrinha. Então até hoje o pessoal lá na Serrinha tem um carinho muito grande pela Clara, né? Acho que E até o estilo dela se transformou numa referência para as mulheres do samba de raiz, né? Até o tipo de roupa, adereço de cabelo, enfim, o estilo de cantar também, a forma de cantar, de se comunicar. A Dorina, tem muitas outras cantoras que eu vejo, né? Que eu sinto que tem uma inspiração que vem de Clara, né? né, a Luanda tá até falando aí que o pai dela chorou muito no dia que a Clara morreu, né? Faleceu, né? Mas eu acho que ela virou, assim, você vê, né, a inspiração dela em várias cantoras, né, Mariene de que vieram, Castro, é verdade. que vieram depois dela, né? Então, assim, se a gente pensar, a gente tem lá até no acervo a gente tem alguns discos de pessoas que gravaram discos em homenagem à Clara, né? A própria Mariene de Castro, Fabiana Cosa de São Paulo, a Valéria Oliveira de Pernambuco, a Aline Calixto gravou também algumas coisas em homenagem à Clara. Então, assim, isso mostra como que a obra dela ainda influencia muita gente, né? Emanuele Araújo, né? A Luanda também está pontuando aí. Ela é muito atual, né? Ela é muito atemporal, né? Como dizem. É, Ela é né? incrível. As músicas hoje ainda toca, todo mundo, né? Mesmo quem não, e o que é mais engraçado é que mesmo quem não nasceu na época, né? Sabe as músicas, né? Conhece o repertório da Clara, então é de Natal, olha lá, Rio Grande do Norte, né? Pernambuco não. Obrigado, Dido. É, ela é de Natal, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que não só influenciou na geração posterior, mas logo na sequência, mas principalmente as pessoas mais jovens também conhecem muito o trabalho da Clara, né? Então, justamente igual você pontuou, é atemporal, né? Então, as músicas É. cantadas hoje, né, ajuda a pensar a sociedade hoje, ajuda a pensar questões políticas, questões né, sobre a questão racial no Brasil. Então, acho que, né, a obra dela vai Ó, ficar, entrou aqui uma lenda do samba, João Nogueira Oficial. Pronto. né, que, né, a Clara, acho que era madrinha da filha do João, né, do João Nogueira, né, eles eram muito próximos, a Clara com o João, né, a família do João Nogueira em si, né, tinha uma relação muito próxima com a Clara e depois continuaram também com a família da Clara, né. E você tem alguma curiosidade, alguma coisa da relação da Clara com a Serrinha, o Império Serrano, que você não contou e eu não estou sabendo? Na verdade, assim, o que a gente né, nas conversas que a gente teve com o pessoal conta muito do que ela gostava de fazer lá na Serrinha, né? Assim, de tomar caipirinha, de ficar descalço, né, da comida que ela gostava de comer lá na Serrinha, né? Carne moída. Então, uma comida bem mais mineira, assim, mais pro lado de Minas Gerais, ela pedia para fazer, né? Para a vovó Marijuana fazer. Então, acho que é mais isso mesmo, assim, né? Clara foi quem Ah, ele tomava. contou aqui. Clara foi quem apresentou a esposa do João. É,
Isso, ela é A madrinha da Ângela Clarice, Nogueira. Clarice, Nossa, ela foi o cupido, né, do João Nogueira com a esposa. né? Ela gravou com o João também, né? Com o João Nogueira, né? Gravou com ele uma música e tal, além da homenagem que ele fez para ela depois, né? Assim, né, que ele canta a música mineira, né? Depois que ela falece, ele canta a música mineira, né? Que foi feita em 76, né? Uma composição de 76, mas a Clara não gravou, né? Ela não gravou e ele canta depois, né? Quando ela falece, ele canta essa música em homenagem a ela, né? Nossa, deve ter sido lindo também, uma homenagem incrível. É, imagino o sentimento. Eu tô aqui, mas eu fiquei sentida também, porque como fez parte da minha infância, né? A Uhum. morte dela deve ter abalado, porque foi uma coisa, ela foi fazer uma cirurgia, uma coisa simples, consideravelmente, e de repente aconteceu essa complicação toda. E teve algumas músicas que, depois que ela faleceu, que de repente alguém gravou, que era para ela. Não, tem assim, a gente tem, por exemplo, a Alcione fez um Músicas disco, inéditas. a Alcione fez um Ser de Luz, que gravou um Ser de Luz, que é a composição, acho que do João Nogueira, com Paulo César Pinheiro, que foi talvez a primeira música em homenagem a ela, né, que é um Ser de Luz. É, realmente. Ele faz essa música, a Alcione grava, né, faz um disco depois em homenagem a Clara, e além de outras pessoas também que fizeram, né, músicas em homenagem a ela. Até hoje tem, né, tem compositores aqui de Minas que fizeram música em homenagem a ela, né, então sempre alguém faz uma música que faz referência à Clara, né. Eu Então, vi hoje a Alcione postou uma foto dela com a Clara, falando que é amiga dela, que estava com saudade da amiga, enfim. Ela tem a Alcione para gostar de uma pessoa, porque ela gosta realmente, ela é uma pessoa muito verdadeira, muito sincera. né. E aquela foto antiga, e ela escreveu assim, com tanto carinho, como é que foi essa relação dela com a Alcione? O que, que você tem de informação aí? A Alcione, assim, o que eu sei é que ela participou de um programa, né, a Clara era jurada, e aí depois elas começaram a ficaram amigas, né? E é uma amizade assim, né? Fora do comum no mundo da música, assim. E a Alcione teve até no Memorial Clara Nunes, quando ela veio a Caetanópolis, né? Teve lá, né? Visitou a exposição, ficou muito emocionada também quando ela viu a exposição com as roupas, né? Com as peças da Clara, né? Mas foi uma amizade que começou num programa de televisão, né? Que incrível, porque ela foi jurada da. E o bacana é duas mulheres que são do ramo da música, porque geralmente. Deixa eu botar a bateria aqui, já tá querendo morrer. Porque às vezes tem gente que tem uma certa rixa, né? Uma certa rivalidade, que também aconteceu isso na história da Clara, né? Pelo menos. O pessoal tá até lembrando que a Clara deu 10 para Alcione, tá vendo? É verdade. Né? Deixa eu botar A aqui para Luanda falando que carregar. precisa ir ao memorial, né? Não, vai ser. A gente está até, né, trabalhando para reabrir o mais breve possível. Assim que essa pandemia passar, a gente reabre o memorial e será um prazer recebê-la, Luanda, né? Lá no Ai, o memorial. prazer é O pessoal tá meu. pedindo, Eu né? moro na O Itália, pessoal tá mas se pedindo para falar for. do, o fuso horário, né? Você deve estar daquele jeito. E, né, o pessoal pediu para falar do livro, o pessoal tá pedindo aqui para falar do livro, né? Porque Ah, fala. a gente lançou o livro com as memórias da Dona Mariquita, né? Que é o Clara Nunes nas memórias de sua irmã Dindinha Mariquita, né? Que foi resultado de umas entrevistas que o Josemir fez com ela durante muito tempo, né? Uns 10 anos gravando entrevistas com ela, em que ela conta sobre a trajetória, sobre a família mesmo, da família da Clara, dessa relação da Clara com os familiares, né? Lógico que ela fala também um pouco do sucesso da Clara, mas ela fala mais sobre a família mesmo, sobre
sobre a relação familiar mesmo da Clara, de onde a Clara vem, né? E o Josemir compilou isso e transformou isso na narrativa, nas memórias da Dona Mariquita, né? Quem Ai, quiser que olhar, lindo. é um livro fantástico, assim. E esse E, livro tem para vender plataforma digital? então, na plataforma digital, eu acho que está no site da editora, né, da editora Jaguatirica, né, e o livro físico no site do Instituto Clara Nunes. Aí a gente tem o livro no site nosso lá, né, e quem adquire o livro lá pelo Instituto acaba ajudando a gente a reabrir o memorial, né, a gente está Ai, que vendendo o maravilha! livro para arrecadar recursos para a reabertura do espaço, né. Agora a gente tem que fazer essas correntes para apoiar, ajudar, porque está muito difícil para a cultura. Depois eu vou até botar o Tá. link aqui para o pessoal comprar o livro. E o que está fazendo o Memorial sobreviver e existir? A venda do livro e o que tem mais? Então, a gente tem, assim, alguns amigos, né, alguns parceiros que são, alguns fãs da Clara que ajudam a gente mensalmente, né, com doações, né, e a própria equipe também, né, eu, Silvia, a Josemir, Daniel, a Suzane, né, o conselho de pesquisa do Instituto, né, a gente vai segurando as pontas aí, vai, né, cada um paga uma conta, a gente vai fazendo assim, né, para Também. poder deixar, né, manter o espaço. Mas infelizmente a gente fechou durante um tempo, porque já estava na época de fechar a exposição, desmontar a exposição, que já estava há muito tempo e as peças precisam ter um tempo de descanso, né, para conservação. E aí a gente desmontou a Lógico. exposição e ficou fechado, acho que tem 2 anos que está fechado. Em dezembro, né, fazem 2 anos. Mas a gente está num trabalho aí para poder reabrir o mais breve possível. A gente contou com o apoio de muitos fãs da Clara que participaram de vaquinha que a gente fez, né, e a gente espera reabrir logo, né, assim que passar essa pandemia. Tomara, de repente, fazer shows para arrecadar fundos, né? É. E a família da Clara, me fala um pouco, alguém seguiu o meio artístico? Como é que tá isso? Não, até que não. Engraçado, né? A É, família, não, sobrinhos, né, cantavam, assim, né, tinham essa ideia de ser, né, algum sobrinho dela tinha ideia de ser cantor, mas não levou isso adiante, né? Cada um foi por um caminho diferente, né? Uns são contadores, o outro é dentista, então cada um foi por um caminho, assim. Mas para o caminho da música, pelo menos como, né, a única profissão, assim, de ser artista, ninguém foi, não, assim. Tinha essa relação com a música de tocar, né, de cantar e tudo, de tocar um instrumento, mas seguir a carreira, ninguém seguiu, não. Né? mas eles certamente devem fornecer algumas informações, materiais para o memorial. Acredito que deve ser quase tudo da família também, né? Não, a irmã dela, né, a gente tem muito objeto também que era da família da Clara, né, não só da mãe da Clara, mas dos familiares também. Mas o acervo ficou com a irmã dela durante muito tempo, né? O acervo da Clara ficou uns 30 anos antes quase 30, né? Ela faleceu em 83, quase 30 anos antes de conseguir abrir o memorial para expor esse material que é enorme, né? Imagino, deve ser incrível. Eu fico vendo, eu imagino não só o acervo discográfico, mas os figurinos dela. É, Vocês podiam, de repente, fazer um desfile com isso aí. Fazer né? algum evento de moda. Não. Teve um estilista em Minas Pegar algum que estilista, né? fez uma coleção inspirado na Clara, né? Que foi até no Minas Trend. Como é que é o nome dele? Ah, o Vitor Dizenck? É, ele fez Ele é meu um. amigo, ele é Ele fez. maravilhoso. Ele É fez verdade. uma coleção inspirado na Clara. É, né, ele foi lá É no verdade, ele memorial, fez sim. ele teve lá no memorial também, Fez pesquisa, né? para poder fez uma doação de um vestido para
para a fábrica, né, de Cé do Cachoeira, que patrocinou também o desfile, né? Então ele, do desfile da Portela, que eu achei, a Luana está perguntando, aí eu achei maravilhoso, né? Né, né, e assim, a Silvia te chamando, que tem para você, né, Ai, conhecer o eu tenho que conhecer memorial, agora, tem que ir. né? Você tem que, quando voltar, quando estiver passando por aqui, né, dar um pulinho em Ah, vai Minas, ser um né? prazer. Né, né? E filmes, porque eu fico pensando em história de Clara Nunes, né? Merece um filme longo, de É, preferência. teve até um pessoal que fez um Clara Estrela, né? Assim, que eles fizeram a partir de fotografias, de matérias de entrevistas, e a Clara mesmo, como se ela estivesse narrando a sua própria história, né? Então, né, na primeira pessoa, assim. Né? O pessoal elogiou muito o filme, né? O Clara Estrela. Mas ainda Clara acho que ainda merece ainda merece uma uma coisa dessas, mais ampla, né? uma biografia mesmo, assim, né? Um filme retratando a vida dela, né? Como a gente vê de outros artistas, né? Como um documentário, mas assim, seria talvez um filme mesmo, né? Talvez depois dessa pandemia, porque agora estão resgatando tanto a cultura negra, a raiz, toda a nossa ancestralidade e as questões de intolerâncias religiosas, e talvez tenha mais entrada assim agora para trazer essa história da Clara de uma forma bem bacana, assim, um É, filme, Londra. Deixa só acabar esse caos. não, E daqui a pouco está encerrando a live por causa do tempo. E você tem né? algum recado para deixar? Não, então, eu queria, né, assim, quem, né, tiver interesse, conhecer nosso trabalho, entrar nas páginas do Memorial, no Instagram, no Facebook, seguir nossas páginas, né, o nosso site, dar uma olhada. Quem tiver interesse no livro também, é só adquirir lá pelo site, que vai ajudar o Memorial Clara Nunes aí. Então, é isso. E agradecer, né, por ter me chamado, participar aqui com você. Foi Eu um que prazer te agradeço. conversar com você, te conhecer. Né, já vi você no Império Serrano, né? Parabéns também pelo, pelos desfiles, Obrigada. né? Que deve ser uma honra, né? Ser rainha de uma escola Nossa, a como o rainha da Império escola Serrano, é muita coisa, ainda né? mais em escola tão histórica. Acho que o Império tem uma trajetória, acho que o Império é uma das escolas que, acho que por mais que, né, igual a gente pontuou da Clara ser portelense, mas as pessoas têm um carinho pelo Império, né? Independente Muito da grande. escola que torce, tem um carinho muito grande pelo Império, né? E ela é Então, pioneira em muitas coisas que foram construídas no carnaval, samba enredo, que era um né, estilo da música que ninguém conhecia, foi criado pelo Silas de Oliveira. é, Fantasia, carro, ala, destaque, praticamente quase tudo que existe no carnaval foi criado pelo Império. né? Mas é isso. É isso, querido. Obrigada pelo Não, carinho. obrigado você, foi um Adorei. prazer, né? Um Obrigado prazer. você. Um beijo, um abraço para todo mundo aí, Obrigada a né? E todos que até a acompanharam. próxima. Beijos. Até a Tchau. próxima. Tchau.